tudo bem? Quanto tempo, né? Já faz um tempão do último vídeo. Na realidade, eu queria ter feito esse vídeo no Natal, logo depois do Natal, mas a gente foi viajar no Natal e quando a gente voltou, Maurício com Covid, Larissa com Covid, depois eu e o Rafa pegamos, eu ainda tô me recuperando. A nossa vida virou uma maluquice e não consegui parar pra gravar, não tinha. Enquanto o Maurício tava, eu não tava trabalhando e tal. A Lin chegava em casa, tinha que organizar as coisas e não sei o que. Depois eu peguei e eu fiquei mal. Mas graças a Deus eu já tô bem, né? Assim, me recuperando mesmo. Acho que a semana que vem a gente já volta à vida normal, né? Graças a Deus o Rafa e a Larissa não tiveram sintomas. E aí acabou passando e eu não conseguia parar e eu não consegui. Na realidade eu fiquei mal que eu não conseguia falar, né? Tava muito sem força, muito cansada. Não tinha como fazer o vídeo. Mas eu queria falar muito com vocês sobre as estações, né? O tema desse vídeo são as estações. Antes de vir para cá, há um ano e pouquinho atrás, eu ministrei sobre a importância da gente entender os tempos e as estações de Deus, para que a gente pudesse entender o lugar que a gente está e viver a plenitude desse tempo e dessa estação, né? Tem aquele versículo que a gente tá careca de saber que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você viver, entender, e outra coisa é você querer viver. Porque às vezes você entende, você olha para a situação que você tá, você entende a estação que você tá, mas você não aceita ela. E esse é um grande problema, aí foi uma das coisas que eu vivi aqui. Sabe, eu pensei muito nesses dias e Deus falou muito através da natureza comigo, né? A gente foi para esse lugar no Natal, no Tennessee, e a gente pegou neve, foi tudo uma novidade, né? Mas o que aconteceu? Enquanto a gente estava indo, é muito longe daqui. Nós pegamos várias cidades. E a natureza estava a coisa mais linda. Sabe quando vai mudando do outono pro inverno? Que vai ficando, as folhas vão ficando meio marrom, meio laranja, as árvores vão ficando sem folhas, mas é aquela mistura de marrom com laranja com verde. Gente, era cada paisagem linda, cada coisa linda. É porque eu tô te falando isso, porque Deus foi ministrando comigo nesse tempo, né? E depois nós chegamos lá no Tennessee com neve, então tava tudo branco, aquele espetáculo visual. Eu não sei você, mas foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Tudo branquinho, que era tão claro que doía o olho de tão branco. E as árvores todas cobertas de neve, a coisa mais linda. E aí Deus começou a ministrar comigo lá. Por isso que eu falei que eu queria fazer logo depois do Natal o vídeo. E aí eu queria falar sobre essas estações e a importância de cada uma dentro daquilo que a gente está vivendo, né? Porque é isso que Deus tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. Porque a primavera é o tempo em que a árvore ela tá pronta para dar fruto. É o tempo em que ela tá toda cheia de folhas, de flores, aonde os frutos começam a nascer. A primavera é aquela estação onde a árvore acho que está no ápice dela, sabe? Na plenitude dela. E eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi um tempo em que parecia que estava tudo dentro dos trilhos. Não tô falando assim, não tinha problema, não é isso, mas que você vê que a sua vida, ela tá funcionando na plenitude, sabe? A sua casa, a sua família, ministério, trabalho. Eu vivi um tempo, assim, muito gostoso, onde os frutos, eles eram muito aparentes, né? Onde você olhava e falava assim, é isso, eu estou no lugar certo, na hora certa, no tempo certo. E é muito gostoso quando você produz. Você se sente realizado. Quando a gente vê produzindo, quando a gente vê o nosso trabalho dando resultado, quando a gente vê o nosso empenho por aquilo que a gente orou funcionar, essas coisas elas trazem pra gente um prazer, né? Uma certeza de que a gente está no centro da vontade de Deus, que a gente está vivendo aquilo que Ele tem para nós. Logo depois da primavera vem o verão. Olha para a árvore e aparentemente ela está funcionando da mesma forma. Ela continua bonita, ela continua frondosa, algumas ainda dão um pouco de frutos, mas a gente não percebe a diferença. A gente não acha que ela está perdendo alguma coisa, né? Ou que ela não está mais produzindo como produzia antes. Então o verão ele dá uma aparência de que está ainda tudo igual, que nada mudou, que ok, as coisas estão funcionando, mas no fundo algumas coisas já começaram a mudar. Quando chega o outono, parece que é um pouco meio brusco a mudança, né? No começo as folhas vão perdendo a cor, vão ficando meio sem graça. Perto de casa tem uma árvore que ela ficou só o tronquinho e os raminhos, sabe? Todas as folhas foram caindo. E eu não sei você, mas essa impressão que dá de perda, né?
Eu fui olhando, assim, logo quando a gente mudou pra cá, as coisas pra mim foram muito complicadas, essa mudança, né? A falta de funcionar, a falta de ser quem eu sou. Eu falo que eu tô tendo um tempo de me redescobrir. E aí, às vezes, a gente escuta isso e fala, acho tão bonito, né? Nossa, a pessoa está se redescobrindo. Não, gente, é tão difícil se redescobrir, é tão cansativo, é tão surpreendente, mas ao mesmo tempo é tão dolorido. E eu acho que esse tempo é o outono, porque você começa a perder aquilo que você achava bonito, aquilo que você achava que era importante pra você, as coisas que você fazia e que você achava que eram relevantes, né? Fui vendo minhas folhas caindo, eu fui vendo minhas folhas ficarem amarelas, perdendo a cor, eu fui vendo perderem, fui vendo, o vento foi batendo, e as coisas foram se desestabilizando, saindo do lugar. E aquela aparência de estar tudo certo, tudo bonito, tudo funcionando, sabe? Ela foi se perdendo. E eu olhava para aquilo e eu achava que aquilo era um prejuízo para mim. Eu achava que de alguma forma eu tinha entendido alguma coisa errada, sabe? Eu comecei a questionar aquilo que Deus tinha me falado, eu comecei a questionar a forma de Deus agir. E por um tempo eu não aceitei isso. E esse é o problema quando a gente entra numa estação e a gente não entende a importância dela, né? E foi na realidade isso que Deus tem ministrado no meu coração. Talvez seja por isso que demorou tanto para gravar outro vídeo. E aí, quando a gente chegou nesse lugar do inverno com a neve, tinha uma árvore na casa que a gente ficou. Um pinheiro ele caiu do peso e da quantidade de neve. E a neve é tão fofinha, tão levinha, que você fica pensando, como que o pinheiro caiu? Né? Uma árvore tão grande, tão forte, não sustentou o peso da neve. E tinha uma outra que estava só o tronco e os galhos, não tinha uma folha. E os galhos eram fininhos. E tinha uma camada de neve em cima dos galhos, assim, ó, e os galhos suportando o peso da neve, sabe? Coisa mais linda. E Deus começou a ministrar no meu coração a importância de você passar pelas estações, porque o inverno, ele não é uma estação cômoda, né? É uma estação que traz um incômodo. Você sair na rua, você tem que pôr um monte de blusa, mas você sente o vento cortar seu rosto. Você não tá 100% confortável. O inverno, ele traz esse desconforto, né? Ele mexe com as suas estruturas. E aí as árvores, elas ficam só o tronco. E às vezes a gente acha que, ai, coitada, vai morrer, né? Mas ela sustenta o inverno. Porque o que ela precisa é a raiz dela, né? Então, se a raiz estiver bem fundamentada, bem presinha lá no chão, ela vai passar por esse tempo de inverno. Que é um tempo de renovação, é um tempo de você olhar para as coisas que são importantes, que às vezes a beleza do verão e da primavera rouba de você a essência, você não consegue olhar para aquilo que é importante, para as prioridades. E o outono e o inverno faz você se voltar para isso. E eu comecei a entender a estação que eu estou agora nesse tempo, e eu comecei a olhar, e eu comecei a agradecer a Deus, porque o inverno, ele é um tempo de renovação, né? Para a árvore produzir 100% na primavera, ela precisa passar por todas as estações. Ah, e aí você pode me falar, tem aquele versículo que fala que você vai dar fruto em tempo e fora de tempo. Tem. São momentos específicos da nossa vida que a gente dá frutos em tempo e fora de tempo. Mas tem momentos específicos da nossa vida que nós precisamos passar pelo outono e pelo inverno. Que nós precisamos olhar e ver que tudo aquilo às vezes não era resultado de quem eu sou no outono e no inverno, né? Os meus frutos, as minhas folhas, as minhas flores, elas vão aparecer se eu tiver esse tempo de reflexão, de me voltar e buscar quais são as prioridades de verdade, onde não tem distração, onde eu me volto e olho. Esse tempo de redescoberta é um tempo de renovação. Então não despreze as suas estações, sabe? Se você está na estação dos frutos aparentes, curta essa estação. Viva ela na plenitude. Se você está entrando no verão em que frutifica e não frutifica, até aquela coisa, né, aquele sol mais quente, às vezes as coisas ficam um pouco mais pesadas. Busque de Deus o que você precisa descobrir nessa estação. Se você está no outono e você está vendo que está se perdendo aquela beleza, o importante é nós buscarmos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Qual é o propósito para todas as coisas? Que transformação, que renovação nós precisamos ter? Aonde nós perdemos, às vezes,
onde nós nos distraímos, né? Em casa nós temos vivido um tempo, assim, de descobrir a nossa família, de descobrir aquilo que a gente gosta, o tempo de passarmos juntos, de aprendermos juntos. E quando nós estávamos em outra estação, a gente estava tão atarefado, com tantas coisas para fazer, que nós ficávamos em segundo plano. Então eu entendo que é um tempo de Deus nos ensinar que a nossa família é em primeiro plano, e sim, quando for tempo de frutificar novamente, não esquecer, não mudar as prioridades. Então eu queria compartilhar essa palavra com você sobre as estações, entender onde nós estamos, aceitar a estação, porque a gente vive de uma forma mais plena, de uma forma mais leve, sabe? Então, ok, eu tô no inverno, eu só tô o tronco, eu não tô vendo mais minhas folhas, olha, às vezes não tenho perspectiva de frutificação, às vezes eu não entendo algumas situações, mas Senhor, o que que o Senhor tem para mim nesse tempo? Onde eu preciso focar, onde os meus olhos precisam estar, aonde eu me distraí no meio do caminho, o meu relacionamento contigo, como que precisa estar. E é isso que eu tenho vivido nesses dias, sabe? É um tempo de me redescobrir, mas não me redescobrir, tipo, assim, romântica, né? Que às vezes a gente escuta, não. De redescobrir quem eu sou, de entender aquilo que o Senhor tem como propósito e entender que ser é mais importante do que fazer e você acaba fazendo quando você se torna, né? Porque a gente escuta tantas pessoas falando, mas as atitudes são tão diferentes e não condiz com o que fala. Eu entendo que para esse tempo, para os últimos dias que nós estamos vivendo, o falar vai ser o de menos. Nós precisamos ser. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Senão não vai existir diferença, não vai existir salvação. Se as pessoas não verem que Jesus faz a diferença na minha vida, que eu sou diferente por causa de Jesus, e não é uma diferença legalista, uma diferença religiosa, é uma diferença de caráter, de ação, de amor, de paz, sabe? Se você não chega num lugar e você não traz paz, se você não traz amor, se você não traz direcionamento, porque Jesus, aonde ele passava, ele trazia cura, ele trazia transformação de ambiente. Existiam as pessoas que não aceitavam essa transformação, como ainda existe hoje. Mas existiam aquelas que abraçavam essa transformação de tal forma que se tornavam seguidores de Jesus. E é isso que nós precisamos para esses últimos dias, né? Então, que seja um tempo de descobrir qual a sua estação e vivê-la de forma plena. E entender que realmente existem todas as coisas estão determinadas debaixo do céu. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de se fartar e há tempo de ter o necessário. Há tempo de dar e há tempo de receber. E que a gente entenda isso. E que a gente viva essa plenitude disso, sabe? E é esse o vídeo, gente. Era essa palavra que eu queria compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se falou no seu coração, compartilha. Porque, como eu disse desde o início dos meus vídeos, esse canal é para eu compartilhar aquilo que o Senhor tem falado comigo. Mas se essa palavra falou com você, compartilha, porque quantas pessoas estão vivendo um tempo que precisam de um direcionamento, né? E às vezes a gente ouvindo, a gente se acha normal, porque às vezes a gente acha que isso não acontece com as pessoas, só acontece comigo, que eu tô fora, que eu sou dramática, e às vezes não. Exatamente o que está acontecendo comigo pode estar acontecendo com alguém que precisa ouvir e falar assim, ufa, de alguma forma Deus está falando comigo, de alguma forma Deus está me mostrando, me direcionando. Então que você possa, se você gostou, você curte, se você acha que é interessante, que vai acrescentar na vida de alguém, compartilha. Muito obrigada por esse tempo, por estar me ouvindo, obrigada pelas mensagens que eu recebo, elas me encorajam, vocês não têm noção o quanto. E é isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo, tchau!